Boa noite, gente. Tudo bom? Então, no nosso último encontro, nós paramos em regras de derivação. Nós vimos a regra de derivação da soma, do produto, do quociente, e eu fiquei de começar essa aula de hoje a partir da regra da cadeia, tá? Então, hoje a gente recomeça dessa parte aí. Vamos lá. Bom, não vou demonstrar essa regra, tá? Regra de derivação de uma função composta. Não vou demonstrar. Então, nós temos aqui a derivada de uma função composta. Não sei se vocês se lembram. É quando você tem, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, uma situação. Exemplo, eu tenho uma função g de x, que é x ao quadrado, e vamos imaginar que eu tenho uma função u de x, que é 3x mais 2. Eu estou preferindo escrever u no lugar da f, que eu tinha posto aqui, porque depois a gente vai ver a nossa tabela de derivação e eles usam u, tá? No caso da regra da cadeia. Então, eu vou tentar adequar ao que está lá na tabelinha, que a gente acha na internet, essa tabela de derivada das funções. Enfim, então, se eu for considerar uma função y de x, que seria a minha função g de u de x, tá? Isso é uma função composta, né? Seria g ou u. Como é que essa y ficaria, né? Essa y de x. Como é que ela ficaria? Função g. Quem é a u? 3x mais 2. Então, eu tenho que calcular g de 3x mais 2. Então, a minha y, vou tirar o x para ficar mais fácil, tá? A minha y, então, vai ser 3x mais 2 ao quadrado, que é o que a g faz com o argumento dela, tá bom? Então, eu tenho uma função desse tipo aí para derivar. É óbvio que eu poderia, por exemplo, né, desenvolver esse produto notável e chegar com um polinômio que a gente já saberia derivar pelas regras que a gente viu até agora. Mas, nesse caso, né, eu poderia ter, por exemplo, uma função logarítmica aqui dentro, uma função trigonométrica, e aí a gente não ia conseguir fazer o quadrado dessa função para depois só, então, derivar. Então, por isso que a gente utiliza essa regra de derivação da composta. Bem, nesse caso aí, então, como é que ficaria seguindo a fórmula que está ali, né? Y' de x, tá? Fica a g' aplicada à função u, que é o nosso exemplo aqui, vezes a u' de x. Então, vamos calcular quem seria a minha função g', né? G' de x. Eu preciso saber quem é a g' de x para depois fazer a g' da u, né? Então, quem é a minha função g? Está lá, x ao quadrado, a minha função g. A g', então, é 2x, tá? E quem é a minha função u' de x? A minha função u' derivada da u, que no caso aqui, né, bem simples, 3, tá? Então, quando eu fizer a y', isso vai ficar a derivada da função aplicada a u, que seria 2, mas eu não ponho 2x, eu boto 2 u de x. A minha u é 3x mais 2, então é 2 u de x, tá? Vezes a u', que é 3. Então, a minha derivada fica 6, que multiplica 3x mais 2. Tá ok? Então, essa é a regra da cadeia. Outra forma que a gente costuma ver também, né, é quando você faz aqui, no caso aqui, né, a y' de x, né, no caso, seria a minha dy dx, isso é a dg du, no caso aqui, né, desse exemplo seria df, mas tá, du vezes du dx, ou seja, a derivada da g em relação a u vezes a derivada da u em relação a x, tá? Então, essa aqui seria o resultado da derivada dessa função aqui, y, aplicando a regra da cadeia. Observa que, na prática, né, a gente trabalhou
com essa função aqui como se essa coisa que está aqui dentro do parênteses, essa expressão, fosse a minha variável x, né? Fosse a minha variável u. É como se eu tivesse, né, uma função do tipo assim, y é u ao quadrado, tá? Porém, eu sei que a u é uma função que depende de x. Então, aí, nesse caso, eu não tenho u como sendo uma variável independente. A minha u é uma outra função que depende da variável x. Então, na prática, eu vou fazer a y' como sendo 2u vezes u', correto? É a forma como são apresentadas lá as fórmulas de derivação que a gente vai ver, né, daqui a mais um bocadinho, né? Vamos fazer mais um exemplo? Vou passar aqui para essa lateral. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos pegar lá a minha função. Vou até aproveitar e fazer com uma função mais estranha, né? Vamos colocar aí a minha função y como sendo uma raiz cúbica, tá? De 3x ao quadrado mais x, assim, tá bom? Bem, então, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente tem que observar é a função que está por fora, ou seja, essa y aqui é composta de quem com quem, tá? Então, essa função y é como se fosse uma raiz cúbica de uma função u, aqui, dessa expressão que está debaixo da raiz aí, né? Onde essa função u, essa sim depende de x, que é a 3x ao quadrado mais x, tá? Então, a minha y, né? Vamos escrever essa y de uma maneira que a gente saiba derivar, que é u elevado a 1/3, e aí a gente usa aquela fórmula da potência, né? Então, eu vou ficar com a y' como sendo 1/3, tá? De u elevado a 1/3 menos 1, beleza? Vezes a derivada da u, tá bom? Continuando, a y' fica, olha, 1/3 menos 1 vai dar 2/3, certo? Menos 2/3, aliás. Então, é 1 sobre 3u elevado a 2/3, tá? Vezes a derivada de u, que é, vamos lá, faz quem é a u' de x aqui? 6x mais 1, que é a derivada de x. Então, vezes a derivada de u. Vou deixar um linha aqui por enquanto, porque eu ainda vou substituir quem é a u nessa expressão aí. Então, isso aqui ficaria y' como sendo 1 sobre 3. Aí, quem é a u mesmo? 3x ao quadrado mais x. Então, 3x ao quadrado mais x elevado a 2/3, tá? Vezes a derivada de u, que é 6x mais 1. Tá bom? Então, eu vou ter a minha y' como sendo, vamos dar uma arrumada aqui, né? 6x mais 1 sobre, né, 3, que multiplica a raiz cúbica de 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Ou pode deixar elevado a 2/3 mesmo, não tem problema, tá? Então, esses foram 2 exemplos que eu resolvi aqui, e mais para frente a gente vai vendo outros exemplos também. E é claro, vocês vão fazendo os exercícios, vão surgindo as dúvidas e a gente vai esclarecendo. Bom, agora eu quero falar do diferencial, né, dessa parte aqui, que está bem, assim, de maneira bem resumida aqui, mas com o objetivo de resolver aquela segunda motivação no início desse slide. A segunda motivação, tá? Então, lá na segunda motivação, foi pedido para se calcular
tá? A raiz quadrada de 65. Eu vou explicar diferencial por meio desse exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem melhor. Então, eu quero calcular a raiz quadrada de 65 aqui. Bom, a função que eu vou executar sobre 65, né, sobre o valor 65, meu x0, 65, é uma função do tipo f de x igual a raiz quadrada de x. Tá bem? Então, vamos assim analisar graficamente, né, o que seria isso aqui. Como que ficaria essa situação? Vamos lá. Aqui é mais ou menos o gráfico da função raiz quadrada, tá bom? Eu vou fazer grande, mas é claro que 65 está bem lá para frente do x, né? Mas eu vou fazer assim, com um espaço meio fora da escala, para a gente poder enxergar as coisas, tá bom? Então, olha, imagina que aqui seria o nosso 64, que é a raiz que a gente conhece, né? Mais próxima do 65. E aqui estaria o nosso 65. Então, de 64, que é a raiz que a gente conhece, para o 65, houve aí um acréscimo, né? Um ΔX de uma unidade. Correto? Beleza. Aqui, bom, não botei aqui os eixos. Aqui, né? Aqui eu tenho o meu raiz de 64, que no caso seria 8, a resposta. E aqui é a minha raiz de 65. Então, essa distância aqui é o meu ΔY, tá bom? Então, é fácil de observar, né, que o ΔY é a raiz de 65, ou seja, é a minha f de x0 mais ΔX, tá? Menos a f de x0. Desculpa o barulho aí. Então, eu tenho aqui aplicado aqui o meu exemplo, o ΔY, né? No caso, ficaria a raiz de 65, que é a raiz de 64 mais 1, que é o valor do meu ΔX, menos a raiz de 64, tá? Então, meu ΔY, para eu calcular, seria a raiz de 65 menos 8. Então, obviamente, eu fico com a raiz de 65 igual a ΔY, né, mais 8. Ah, mas aí tá, para eu conseguir encontrar esse valor, eu preciso saber quem é o ΔY. Ok, agora vamos aqui às aproximações, né? A ideia de aproximação promovida pela nossa derivada. Então, vamos pensar aqui, eu vou até marcar de vermelhinho, vamos botar aqui a minha reta tangente, a minha curva, tá? No ponto 64, que é a raiz que eu conheço, tá beleza? Aí, né, vou botar aqui com até uma outra cor aqui, para fazer uma firulinha, vou botar de verde. Aí aqui eu crio um triângulo, né, aqui, um triângulo retângulo. Bem, onde esse ângulo aqui, tá, que essa reta tangente faz com o eixo do x, tá, é justamente, a tangente desse ângulo é justamente a nossa derivada da função aplicada no ponto 64, né, pelo conceito lá de derivação, tá certo? Então, quando eu calculo, olha, deixa eu voltar para o pretinho aqui, esse aqui. Quando eu calculo a f', né, no ponto 64, né, no meu 64 aqui, isso aqui quem é? Isso aqui quem é? É aquele limite, né, e tal. Então, se eu calcular, se eu chamar essa distância aqui, esse cateto aqui de dy, né, e se eu chamar esse ΔX de dx, para ficar próximo, né, então essa f' de 64, né, ou seja, a inclinação, que é a tangente, vai ficar o cateto oposto, que é o dy, sobre dx. No nosso caso aqui, a gente conhece quem é esse dx, né? Que é 1, né? Nesse caso. E
E a f' de 64 também é possível de se calcular. Então, se eu conheço f' de 64 e conheço dx, eu vou conhecer o meu dy, tá? Mas qual é a vantagem de conhecer o dy? É pelo seguinte, aqui nesse gráfico parece que está muito diferente, né? Mas no gráfico padrão da função, né, no gráfico normal, que aqui eu fiz uma escala bem estranha, esse dy é um valor bem próximo do ΔY que a gente queria conhecer anteriormente, né? Observa que quanto mais próximo, né, quanto menor for esse ΔX aqui, essa distância, tá? Esse ΔX aqui, quanto menor for esse ΔX, né, mais essa distância que está aqui diminui, não é? Olha aqui, essa distância vai sendo cada vez menor, que é justamente a diferença entre o dy e o ΔY, tá? Então, esses valores dy e ΔY estão bem próximos, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder terminar de calcular aqui. Quem é a f' de x? Vamos calcular esse f' de 64. A f' de x, né, a gente tem que a f de x é x elevado a 1/2, né? Essa f de x aqui é x elevado a 1/2, então a f' de x, 1/2 de x elevado a menos 1/2, que é 1/2 menos 1. Então, f' de x, isso vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x. Aí eu aplico esse valor ao meu 64. F' de 64, 1 sobre 2 vezes 8, né? Que é igual a 1 sobre 16. Tá bem? Bom, então agora, se eu conheço o f' de 64, fica fácil achar o dy. Então, aqui eu tenho dy dx igual a 1 sobre 16. Então, meu dy é igual a 1 sobre 16 vezes dx. Mas o meu dx é 1, que foi é o acréscimo que eu preciso dar para passar de 64 para 65. Então, no caso, o meu dy naturalmente é 1 sobre 16, que é igual a 0,0625. Tá? Bem, então, se eu faço o ΔY ficar próximo ao dy, né, como a gente tinha sugerido aqui nesse gráfico, se eu faço o ΔY ficar próximo do dy, é só eu substituir aqui, né, naquela função lá, naquela fórmula lá, esse ΔY por dy. Então, a raiz de 65 passa a ser dy mais 8. Então, raiz de 65 é um valor aproximadamente, né, 0,0625 mais 8. Então, raiz de 65 é algo próximo de 0,08. Esqueci de somar. 8,0625. Tá bem? Então, esse aqui é um valor aproximado. Vamos ver quanto é mesmo a raiz de 65 aqui na calculadora? Bota lá. Cadê a raiz quadrada aqui? Não estou acostumada com essa. Aqui, raiz quadrada de 65. Ué? Então, onde é que eu vou botar aqui assim primeiro? Olha lá. 8, tá? 06, não sei se dá para aumentar, não dá. 8,06225, quer dizer, um valor bem próximo, né? A gente encontrou um valor maior, como era de se esperar, né? Porque a tangente vai passar por cima do gráfico da função. Então, tá aí. Esse é um valor aproximado. Então, é possível a gente calcular valores. Quero saber quanto é a raiz de, sei lá, de 3. Aí eu uso a raiz de 4 e dou um acréscimo menos 1, tá? E assim a gente pode ir calculando valores próximos, tá bem? Esse é um exemplo, né, do uso do diferencial, que é uma das motivações que a gente viu lá e uma aplicação da derivada, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula aqui agora, e aí na próxima a gente começa apresentando a tabelinha
de derivada das funções elementares, que são logarítmica, exponencial e assim vai. E a gente vai resolvendo vários exemplos, tá bom? Até logo, gente. Ah, esqueci. Com essa matéria que a gente viu agora, né, de regra da cadeia, deixa eu ver aqui, então, que exercícios a gente vai poder fazer. Eu tinha esquecido disso, me perdoem. Deixa eu olhar no livro aqui, o que eu posso passar para vocês fazerem de exercício. Eu acho que aqui não vai ter nenhum exercício específico disso daí. Ele primeiro apresenta as funções trigonométricas, logarítmicas e tal, e depois faz um apanhado de exercício abrangendo tudo. Então a gente vai. Não vou passar exercício agora, e aí depois eu passo para vocês. Se bem que, deixa eu ver aqui. Tem alguns aqui. Tá, eu acho que eu prefiro passar depois. Até logo, gente.